administrativo e RH da Humani, e eu fico muito feliz em poder compartilhar esse tempinho aqui com vocês nesse evento, trocando conhecimento e trocando experiências sobre temas tão importantes como clima e cultura organizacional. Não é por acaso que esse assunto foi escolhido para essa nossa primeira masterclass. A Humani, lá em 2024, em parceria com a BRH Brasil, realizou a quarta edição da pesquisa O Cenário do RH no Brasil. E entre os principais desafios apontados pelas pessoas de RH que foram entrevistadas, né, para essa pesquisa, cultura organizacional ficou no top 4, ou seja, ficou entre os 4 principais desafios para o RH em 2025. Para vocês verem como é um tema super relevante, às vezes não é muito falado sobre isso, né? A gente fala muito em liderança, a gente fala muito em competência, a gente fala muito em outros temas que estão sempre muito aí em voga, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho de temas como cultura e clima organizacional. Por isso que a gente acabou escolhendo esse tema aqui para falar com vocês sobre isso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai colocar uma apresentação no ar, né? A gente vai compartilhar com vocês e vai aparecer um QR Code aí na tela para vocês, e nesse QR Code vocês vão poder acessar e aí vocês vão poder ter acesso ao relatório completo da nossa pesquisa e também a outras informações da Humani, tá? Para quem não conhece a Humani, nós somos uma empresa de tecnologia e atuamos já há 15 anos no mercado. Nosso foco total está em gestão de performance. Então, se vocês acessarem aí o QR Code, vocês vão poder acessar nosso site, nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Segue a gente por lá. A gente tem muito conteúdo referente à área de RH, que nosso time de marketing, em parceria e com apoio total da Alia, a gente tem publicado muito esse material para ajudar aí nosso público de RH a ter sempre conteúdos bem relevantes para poder compartilhar com vocês, tá? Durante essa nossa masterclass, vocês vão poder interagir com a gente pelo chat, tá? Então, fala para a gente de qual cidade vocês estão falando, pode colocar seus comentários, pode colocar suas perguntas, pode compartilhar suas experiências, vai ser bem interessante para a gente, porque a ideia é que depois, lá no final, a gente tenha um tempinho para debater um pouquinho sobre isso, responder as questões e dentro do possível, né, dentro do nosso tempo, que a gente tem 1 hora aí para fazer isso no nosso evento, mas a gente vai tentar trocar a maior quantidade de informações e compartilhar a maior quantidade de experiência possível com vocês lá no final da nossa aula, tá? Nossa convidada de hoje, super especial, é a Eliane Aeri. A Lia, ela é CEO da Humani, presidente executiva da BRH São Paulo e uma referência aí quando o assunto é RH. A gente fica muito feliz de poder estar fazendo esse primeiro evento com vocês. E eu gostaria de chamar a Lia. Lia, bom dia. Seja muito bem-vinda. É com você. Olá, gente. Bom dia para todos. Muito bom ver vocês aqui. Já vi alguns rostinhos conhecidos, né? Tem gente da casa, tem cliente, tem. É muito bem, muito bom estar com vocês. Bom, a Masterclass, né? Ela é uma série, né? Que agora a gente está programando fazer dentro da Humana. Então, a primeira Masterclass nossa, a gente escolheu aqui esse tema cultura e clima organizacional, como a Mara colocou, muito focado na pesquisa, que quem quiser acessar o conteúdo total, a Mara já falou e vocês têm aí à disposição, né? O conteúdo para vocês analisarem várias informações dessa área, tá? Então, hoje é a primeira de uma série que nós vamos fazer. Então, vocês sabem que a primeira é sempre especial, né? E a gente nós nos esmeramos para fazer o melhor, mas pode acontecer, né? De ter alguma falha, alguma coisa, e a gente conta com vocês para ir fazendo os ajustes para que a gente possa fazer a nossa série de masterclass e que vão ficar gravadas também. Isso é uma coisa legal, porque depois permite que a gente faça consultas e daí por diante. Bom, a gente vai falar um pouco hoje de como diagnosticar e transformar a cultura, né? E o clima organizacional de uma forma mais realista, uma forma mais estratégica dentro das organizações.
colocar uma coisa para vocês, assim, de início, que existe muita, assim, uma certa confusão quando a gente fala entre cultura e clima organizacional. E isso não é de hoje, é desde sempre, apesar de que hoje em dia a coisa está muito mais estruturada, né? A cultura organizacional, ela nasce lá no passado, na área de antropologia, né? E a gente está falando aqui dos comportamentos transmitidos de geração para geração. Então, é esse conhecimento que se passa de geração para geração. Quando a gente entra no universo de cultura organizacional, a gente está falando do fenômeno psicossocial, que é bastante complexo, é multifacetado, né? E tem uma pluralidade conceitual. É diferente de uma ciência exata, né? Que uma ciência exata, para algumas, para a maioria das coisas, você vai lá e fala isso é isso e acabou, né? Aqui a gente navega, né, num campo mais difícil. Tem um autor, inclusive, o Silva, que ele fala muito que cultura é o jeito típico, né, da comunidade se organizar, né? Então, é daquela empresa, daquele lugar especificamente, né? E a cultura, ela visa integrar, adaptar e reduzir a ansiedade, né? Das pessoas dentro da organização. Outro aspecto importante também, que eu queria já deixar e fazer essa abertura para vocês, é só a parte que diz respeito clima organizacional. Então, esse termo foi cunhado em função do termo da meteorologia, né? Então, e ele significa o quê? Inclinação, atmosfera. Então, clima organizacional, eu já estou navegando, né, nessa área aqui. E lá em 1920, o Elton Mayo, né, mais aproximadamente em 27, né, ele começa a fazer um estudo específico focado em clima organizacional, no ambiente de trabalho, né? E como que essas coisas são capazes de alterar sentimentos e os comportamentos das pessoas. Uma coisa que é surpreendente, pessoal, é que até 1950, né, as diferenças entre clima organizacional e cultura elas não eram tão claras, né? E só lá em 2000, depois, os estudos começaram a ficar mais estruturados, né? E a partir das empresas que já haviam instalado as políticas de qualidade de vida dentro das empresas. Então, vocês veem que é um negócio bastante recente falar da questão do clima organizacional. E assim, o nascedouro, né, da onde vem isso daqui, a gente está falando também desses programas e das políticas de qualidade de vida dentro das organizações, né? Lá para os anos 2000 que essa coisa começou realmente a tomar força, né? E é um conjunto, né, de percepções compartilhadas, né, com colaboradores, entre os colaboradores. Então, tanto do ponto de vista físico quanto psicossocial. Eu queria trazer para vocês aqui uma visão geral da nossa aula, né? Então, eu acabei de falar um pouco para vocês dessa visão, né? Do que a gente vai estar abordando, e a gente vai falar um pouco desses fundamentos do clima, né? E da cultura organizacional, um diagnóstico, um pouco de plano de ação. Como a tecnologia pode ajudar a gente nesse sentido, né? A metodologia e vamos encerrar com perguntas e respostas, tá? Então eu vou acelerar um pouco aqui. Fiquem tranquilos que depois a gente vai mandar material para vocês também, para consulta e aí por diante. Depois, se alguém quiser mais informações também a gente pode falar depois separadamente, tá? Então, vamos pegar uma definição, né, de cultura e clima. Eu dei esse preâmbulo que eu falei para vocês, né, da onde vem e da onde remonta os estudos, né, tanto do ponto de vista da cultura organizacional, bem como do clima organizacional. E a gente já está vendo que a questão da cultura organizacional, ela nasce bem lá atrás, né, eh, a partir desses estudos, né, antropológicos, e a gente vem e olha que clima organizacional vem muito com o movimento
das organizações, o movimento que trata da qualidade de vida. Eu peguei o Chiavenato, é um autor, mas a gente poderia falar de vários autores, e ele define aqui, queria ler junto com vocês, que o Adalberto Chiavenato, ele diz que a cultura organizacional é um conjunto de hábitos, né, crenças, valores e expectativas compartilhados pelos membros da organização, né, que caracteriza a sua mentalidade e o modo de agir. Então, vocês vão ver muito quando a gente falar de cultura, muito a questão de hábito, crença, valores, tá? Puxa muito essa temática. Eu sempre costumo dizer, né, assim, para os alunos que cultura organizacional é um núcleo duro, né? Você tem um núcleo bem, realmente bem rígido, né, feito com algumas camadas, né? A gente pode até comparado a uma cebola, né, que vai formando diversas camadas, né, que vai formando a nossa cultura organizacional, né. Já o clima, como eu falei, né, tem a ver com a atmosfera da organização, né, que inclui as percepções das pessoas, dos membros sobre o ambiente de trabalho e as relações interpessoais, né e como elas influenciam o ambiente de trabalho, o comportamento, a motivação e tal. Eu peguei uma definição porque eu acho que quando a gente vai estudar algum tema, é importante a gente estabelecer o nosso ponto de partida. Então, essa análise que eu fiz aqui, estou trazendo para vocês, eu estou partindo desse princípio, né, de análise desse estudo na linha do tempo, e estou trabalhando com algumas definições, né, para trazer e abordar o tema para vocês. Então, isso aqui é bem para a gente poder estabelecer do que a gente está falando e definir bem o perímetro, né, dessa questão. Vamos pensar um pouco assim, agora, o que é, de fato, né, esses conceitos básicos? Como é que eu faço a diferenciação um em relação ao outro? Então, quando eu pego cultura organizacional, a gente pode gravar algumas palavras na nossa cabeça, né, que estão contidas dentro, da cultura organizacional, como valores, crenças, práticas compartilhadas. Ela é mais estável, ela é mais profunda, ela se desenvolve na história da companhia, ela nasce lá com os seus fundadores, né, com o início da atividade, né, e ela se desenvolve no tempo. Por isso que eu falo que é um núcleo duro, não é um negócio que você consegue romper a qualquer momento. Inclusive, no período que houveram diversas reengenharias, né? Costumava muito dizer assim, ó, você pode fazer reengenharia do que você quiser, mas cultura a gente não faz reengenharia. Cultura você tem que reescrever, né? É um processo completamente diferente e delicado. Em compensação, o clima organizacional, ela já fala mais das percepções momentâneas dos colaboradores, né? Ela é mais volátil, ela é mais sensível, né? E ela reflete mais o hoje das organizações, tá? Vamos imaginar aqui no nosso trabalho que a gente está fazendo aqui durante esses 40, 50 minutos, né? Um ponto absolutamente relevante é que quando eu quero fazer um trabalho de cultura ou um trabalho de clima organizacional, o mais importante é a gente começar e estabelecer um objetivo. Então, eu tenho que definir qual que é o meu objetivo, aonde eu vou. Eu faço sempre uma analogia, eu morei bastante tempo no norte do país, morei no Amazonas, né? E a gente dois voos só, naquela época, nos anos 2000, daqui para Manaus. E era o voo 300 e o voo 365. O voo 300 era um voo direto, eu saía de São Paulo e ia direto para Manaus. E o 365 era o pinga-pinga, a gente ia pingando nos estados até chegar lá. Mas a gente sabia qual que era o objetivo, apesar de ter as intempéries, né? Quem voa bastante sabe que voar para o norte tem muita, né? Chove muito, né? A questão da região amazônica tem muita
o tempo é mais assim volátil, quer dizer, então tem umas coisas assim que são bem interessantes. Mas a primeira coisa do que eu queria dizer para vocês é que isto posto, né, que a gente sabe o trabalho que a gente vai fazer, é muito importante entender também que existem as intempéries, que a gente sabe que para eu chegar lá na minha meta final, né, aonde eu quero, eu vou encontrar várias barreiras no meio do caminho, e eu tenho que saber lidar com essas coisas. Então, eu tenho que saber desviar, né, desviar das tempestades, fazer o que precisa ser feito para chegar com segurança no destino final. Então, todo o trabalho que vocês fizerem relacionados à cultura e relacionados a clima organizacional, eles têm esta característica, né? E eles precisam ser cuidadosamente pensados, porque o efeito, né, pode ser não tão agradável, né, como a gente espera, né? Então, pensar muito bem, definir muito bem aonde a gente quer chegar, conversar com os colegas é bem importante. Então, essa aqui é só uma dica aqui que eu já quero deixar para vocês, né? Que a gente fala muito no RH, o RH, o RH, mas não é um projeto solo, tá? Esse sempre tem que ser um projeto colegiado, tá? Vamos pegar aqui um pouco sobre falar sobre clima organizacional, né? Vamos fazer um drill down em clima organizacional, para não ficar nesse mundo muito etéreo, né? Do que é uma coisa, o que é outra. O clima organizacional eu divido aqui em 6 pontos diferentes, né? Então, quando eu olho o clima organizacional, a gente olha assim para o lado do relacionamento interpessoal, o relacionamento das pessoas dentro da organização, condições de trabalho, quais são as condições de trabalho que a gente oferece para as nossas pessoas dentro da nossa organização. A gente tem uma outra perspectiva que você vai olhar, recompensa e reconhecimento. Os colaboradores estão muito de olho nisso, eles estão sempre tirando conclusões acerca das ações que nós fazemos. Então, o jeito que eu premio, o bônus, como você paga e daí por diante, ele é percebido, as pessoas fazem, né, essa análise, né, de justiça ou não. A questão da autonomia e participação, queria dizer, inclusive, para vocês que essa é uma parte bastante crítica, porque numa sociedade como a nossa, onde a gente tem 4, 5 gerações trabalhando juntas, às vezes, no mesmo ambiente, você vem lá do baby boomer, passa pela geração X, da geração X, Y, Z, e aí vai seguindo, né? Vão chegando as outras gerações. Essa questão da autonomia e participação, ela mudou muito, sabe? As novas gerações, elas são muito focadas nessa questão da autonomia e da participação. Elas querem tudo muito rápido, né? Querem ver resultados muito rápidos. Então, a gente precisa muito trabalhar o clima organizacional nesse sentido, achar e buscar soluções para encaixar esse novo perfil dentro da estrutura organizacional. E a questão da satisfação da liderança que ele é o 6º ponto aqui, mas ele poderia ser o primeiro. Inclusive, nessa pesquisa que a gente dividiu com vocês, vocês vão ver que a primeira preocupação dos RHs, que saiu assim lá em cima, é a questão da preocupação com a liderança, como preparar a liderança da empresa. Porque não adianta você fazer um monte de coisa, instrumentalizar, desenvolver, e na hora do vamos ver quem chega no colaborador final de verdade é a liderança da companhia. Então, ela precisa estar muito bem preparada para poder fazer esse papel. Eu poderia citar aqui alguns exemplos, né, de relacionamento interpessoal, né, como comunicação, cooperação, respeito mútuo, condições de trabalho, a gente pode falar de segurança, conforto, carga adequada, né, porque segurança tem a ver com várias perspectivas, né, das condições de trabalho, né? Eu já atendi muito cliente na região do Rio de Janeiro que trabalhava com pessoas que trabalham embarcadas e ficam fora, ausente,
trabalha 3 meses embarcado, descansa um. Então, essa questão de segurança, ela pode ter uma variação assim enorme, né, do que é segurança para um negócio, para uma empresa, né? E para outras empresas, né? Recompensa e reconhecimento, né? A gente pode citar aqui as questões de clareza nos critérios, justiça nas promoções. Isso é uma coisa importante que vocês precisam levar para a liderança da companhia, né? E para os seus pares, para mostrar que os efeitos podem ser de programas dessa natureza mal colocados ou desenvolvidos, eles podem dar um efeito contrário daquele esperado. Em compensação, quando eles estão alinhados, mesmo com o que a gente quer, o resultado é extraordinário, né? A parte da autonomia, da participação, a gente está falando aqui de liberdade para opinar, para decidir. Desenvolvimento profissional, a gente está falando de treinamento, plano de carreira, feedback, uma série de coisas, né? E a questão da satisfação com a liderança, eu sempre olho a questão da comunicação, né? A questão da escuta, escutativa, do diálogo, do apoio, da transparência, ela ela é ela é fundamental. As pessoas precisam se sentir confortáveis dentro de uma estrutura organizacional para poder fazer esse tipo de coisa, para poder se comunicar, né? Adequadamente, inclusive trazer não só propostas de melhoria, mas como problemas, sentimentos, dores. Então, aqui tem alguns indicadores, né, práticos que a gente está falando nesse universo aqui das dimensões do clima organizacional. Então, eu citei 6, mas a gente poderia ser mais exaustivo nisso, tá? Então, tem outras perspectivas que a gente poderia incluir aqui, ou subitens também, né? Mas eu quis ajudar vocês fazendo uma consolidação que permitisse uma visão mais clara em blocos. Em compensação, quando eu vou para a cultura organizacional, eu vou falar muito, a gente vai falar muito de níveis, né, de cultura organizacional. Então, a gente costuma colocar, que a cultura organizacional você tem os artefatos, você tem os valores compartilhados e você tem os pressupostos básicos dentro da estrutura. E para ajudar a aterrizar um pouco, né? Eu vou colocar aqui alguns itens que eu acho que são importantes. Então, artefatos, eu estou falando dos rituais, da linguagem, do layout físico e daí por diante. Vou dar um exemplo bem bacana. Semana passada eu estava dando uma palestra num evento e o novo diretor de recursos humanos da Sabesp estava lá e ele contou uma mudança que foi feita na Sabesp, quer dizer, que ele tem um desafio enorme, né, em cima de cultura organizacional. É uma empresa que está saindo do modelo muito mais fechado, uma empresa estatal, para uma empresa de capital aberto. E aí ele deu um exemplo que lá a presidência, a vice-presidência, tinham salas grandes, separadas, com duas secretárias, era um negócio assim realmente diferente. A primeira coisa que eles fizeram, não a primeira, mas entre as primeiras coisas que eles fizeram foi desmontar aquilo e pegar a presidência, a vice-presidência, as diretorias e trazer para dentro da estrutura organizacional, fisicamente, né? E que isso trouxe um impacto tremendo dentro da organização. É uma coisa inimaginável, né? É uma organização onde a idade média dos funcionários é mais de 40 anos, todo mundo concursado, veio, passou praticamente a vida inteira ali, então é um choque, né? Que tem. Mas a importância do walk the talk, quer dizer, não adianta eu também querer falar que tudo mudou e querer manter aqueles mesmos rituais, aquele mesmo layout, aquela mesma pompa toda que tinha no passado. E eu não estou fazendo juízo de valor, não, dizendo que era ruim e que ficou bom. Não, estou falando aqui da sintonia entre o que eu estou comunicando, o que eu comunicava e o que eu comunico agora, né? E o que eu represento.
Então, essa parte de rituais, linguagem, layout físico, a forma como as pessoas se vestem, tudo isso está dentro desse arcabouço da cultura organizacional. A segunda parte, que são os valores compartilhados, a gente está falando de princípio, normas coletivas, a gente está falando de expectativas, de coisas que vão sendo escritas, criadas e compostas no decorrer do tempo e que traduz, né, ela como das coisas que são aceitas e não são aceitas dentro da organização, né? E os pressupostos básicos são as crenças inconscientes, né? Então, assim, tudo isso que a gente está falando, né, traz o inconsciente, faz o inconsciente acontecer, né, existir, desculpa, e tem uma visão de mundo por trás disso, né, e os comportamentos automáticos que vêm. Então, quando você tem esses artefatos com todos os valores compartilhados, automaticamente você gera uma série de comportamentos dentro da organização. Então, percebam as sutilezas, né, e as diferenças que existem entre as duas temáticas. E quem quiser estudar mais, pode ir lá e olhar todo esse movimento que aconteceu a partir dos anos 2000, ligado à qualidade de vida no trabalho, que é exatamente quando a gente começa a sentir e desmembrar esses pontos, tá? Como é que a gente faz o diagnóstico disso? Aqui a gente colocou, esmiuçou bem o passo a passo, mas assim, a primeira coisa, lembra lá no comecinho, quando a gente começou a falar, que eu falei do avião? Ó, define o objetivo e o foco do diagnóstico. Não generaliza, não tente fazer uma coisa muito grande, porque vai ser exaustivo e dificilmente a gente consegue um resultado muito bom, porque não adianta o RH entender o processo. O RH, os colaboradores, a liderança, o presidente, todo mundo tem que participar desse processo. E as pessoas precisam de tempo para ir encaixando as pecinhas, né? Então, definir o objetivo, né, e esse foco no diagnóstico, ele causa esse engajamento, os valores, ele mexe com a questão da comunicação interna. As pessoas precisam entender essas coisas todas, porque senão a gente, ao invés de atrair as pessoas para fazer o trabalho, eventualmente as pessoas não aderem de fato ao trabalho. A gente tem que escolher uma ferramenta. Existem várias ferramentas, né? Você pode fazer pesquisa anônima, pesquisa sem ser anônima, pode fazer entrevista, grupo focal, pesquisa pulse, e daí por diante. Escolha uma ferramenta, e aqui eu não estou falando só de tecnologia, né? Eu estou falando da ferramenta que você vai usar, e isso vai variar de acordo com a profundidade do trabalho que você quer fazer, e às vezes, eventualmente, até com os níveis, da companhia que você quer fazer. Pode ser que você use ferramentas diferentes dentro da mesma estrutura organizacional. O passo 3 é comunicar, 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 comunicar e engajar, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não consegue dar essa transparência do processo e incentivar as pessoas a participarem desse processo. Elas precisam acreditar, porque se ela achar que aquilo não vai valer nada, para que que ela vai gastar o tempo dela? Por que que ela vai se colocar naquela condição? Depois eu vou coletar os dados, né? E você vai indicar padrões. Então, quando a gente entra em dados, dados é uma cadeira bem específica. É importante ter pessoas que saibam trabalhar com dados, que saibam identificar padrões, pontos fortes, oportunidades e daí por diante. E você, que é de RH, é a melhor pessoa para fazer esse trabalho. Eu me preocupo um pouco hoje com essa tendência da inteligência artificial, onde eu tenho escutado muita gente falar: para que eu vou ficar gastando tempo agora fazendo essas coisas? Eu pego tudo isso daqui, jogo lá na IA e a IA me devolve tudo pronto, faz o meu PDI e daí por diante. Ora, gente. É, eu acho que inteligência artificial veio para ajudar e vai nos ajudar e está nos ajudando muito, principalmente nas questões de ordem operacional. Mas delegar para inteligência artificial essa coisa que só você conhece, que você sabe,
o que eu chamo de ouvido no trilho, que está lá no dia a dia, que conhece, é muito difícil a máquina conseguir fazer isso por você. Então, cuidado, me assusta um pouco quando eu escuto, e eu já vi palestras de pessoas que, não, agora eu não faço mais PDI, quem faz o PDI é a IA, né? Então, não vamos. Uma coisa é você passar atividades, né, para outras coisas, mas outra coisa é delargar, quer dizer, transmitir, fazer. Máquina faz aí o que der, deu, entendeu? E vamos ver o resultado final depois. A próxima fase é compartilhar os resultados. As pessoas querem saber, eu investi tempo, eu participei das reuniões e daí por diante, qual foi o resultado? O que que aconteceu? E aí, o mais importante é o passo seguinte, né, que é criar um plano de ação. Eventualmente, você vai lá e identifica, eu vou dar um exemplo nosso aqui na Humane, né, a gente identificou num determinado momento que comunicação era um ponto que a gente tinha, era um ponto de melhoria muito importante que a gente tinha que trabalhar dentro da companhia. Tinha outras coisas também, mas a gente elegeu, a gente escolheu, nós vamos trabalhar esse ponto aqui e fizemos e montamos um plano de ação e trabalhamos e melhoramos e mexemos em várias coisas dentro da nossa estrutura organizacional, né? Para melhorar o processo de comunicação dentro da empresa. Agora, depois disso, o que que a gente fez? A gente monitorou novamente. Então, passados 12 meses, a Mara, que vocês conheceram agora, a Lucimara, ela foi lá e foi medir para ver como que esse meu indicador mexeu dentro da organização. Parece muito básico o que a gente está falando aqui, mas eu queria dizer para vocês que poucas pessoas têm a disciplina total de seguir o passo a passo e de fazer isso com certa acuracidade. Por isso que depois do final a gente muitas vezes não tem um resultado bom. Ou quando a empresa tem esse trabalho assim, nesse formato, às vezes a gente acha resultados que são fantásticos, né? Quando a gente, pensando um pouco de tecnologia, quando eu mostrei para vocês esse passo a passo aqui de como diagnosticar, para algumas organizações, fazer essas coisas todas na mãos, né, e só em planilhas de Excel é muito difícil. Então, hoje em dia, a gente tem o processo, né, pode ajudar muito na mudança da gestão de pessoas. Então, eu estou trazendo para vocês aqui 7 aspectos aqui que eu acho que eu considero que são fundamentais, que hoje vocês já podem buscar em ferramentas no mercado. Claro que a gente está sempre falando em nome da Humane, que é a nossa organização, mas existem muitas ferramentas no mercado, e essas coisas têm evoluído muito nos últimos, eu vou dizer para vocês, nos últimos 15 anos, né, a evolução tem sido muito grande, que é pensar a parte toda da avaliação de clima e desempenho, né? As pesquisas periódicas, os resultados em tempo real, e você começar a medir essas coisas com frequência e ter a série histórica disso. O Excel é excelente, tá, gente? Mas é aquela história, ele não te traz aquela inteligência que você precisa de uma forma mais automatizada. Mas muitas vezes ele é uma excelente ferramenta e a gente não deve desconsiderar essa realidade, inclusive para muitas organizações. Depois você tem as plataformas, né, de feedback contínuo, né, que é outra coisa bacana e que eu vou mostrar um case para vocês aqui daqui a pouquinho, né, de que como dá para usar feedback contínuo de maneira assim espetacular dentro das organizações. Depois painéis de indicadores e métricas. Indicadores e métricas é um negócio extremamente importante, mas quando você não tem uma automação, sempre fica mais difícil, né? Para você gerar o resultado e acompanhar a série histórica daquilo e apresentar, né, de fato, o resultado dentro da estrutura organizacional. Não só para a liderança, mas também bem como para todos os liderados dentro da empresa.
O PDI, né, o plano de ação também que a gente precisa formar. Quer dizer, quando você começa a cruzar dados, eu tenho avaliação de clima e desempenho, eu consigo ver os feedbacks e daí por diante, eu tenho os meus indicadores, isso tudo me auxilia a formar um plano de desenvolvimento das pessoas. Vocês lembram que desenvolvimento, plano de carreira e daí por diante é fundamental, é um elemento que mantém o colaborador dentro da organização, ele se enxerga naquilo. Outro ponto bem importante hoje é a questão da integração com plataformas de aprendizado. Gente, tem muita coisa de aprendizado por aí, mas a gente precisa saber o que que é. Hoje em dia, a dificuldade é o contrário, né? Como seleciona, né? Qual é o conteúdo que é bom, que eu, de fato, posso passar para as pessoas. E todo esse arcabouço de coisas te permite fazer todo o trabalho de gestão de sucessão, de talentos, como que eu vou preparar as pessoas para o futuro da organização, né? E por último, mas talvez seja o primeiro, né? A definição clara e estratégica com base em análise, né? Definição das metas e dos objetivos. É muito ruim, inclusive queria dizer para vocês, do ponto de vista jurídico, né, você ter metas claras, objetivos, comportamentos adequados e esperados, fazer avaliação de desempenho, dar feedback, ter plano de desenvolvimento para as pessoas, traz também uma segurança jurídica tremenda para a organização, né? Vamos ficar, inclusive, atentos à NR1, né, que é uma outra realidade em face da qual nós estamos, que se essas coisas aqui já eram importantes, esses processos, eles passam a ser muito mais importantes e relevantes nesse momento e com essas mudanças na NR1. Eu disse para vocês que eu ia mostrar um case de sucesso. Se você pegar aqui, a gente tem um case de sucesso muito legal que a gente gosta de compartilhar, que é a Leroy Merlin. A Leroy Merlin é uma companhia francesa, é uma empresa que familiar, não está na bolsa, quer dizer, é uma empresa que não tem investidores, ela vive uma dinâmica, né, muito, extremamente interessante. É do varejo, o varejo é uma área muito difícil, né, e eles têm hoje um processo de avaliação estruturado com apoio, né, a gente apoia eles na nossa, eles usam nossa plataforma, né, mas eles têm colaboradores com clareza, eles têm metas para os seus colaboradores, né? Eles têm um módulo de feedback contínuo, então eu não dou feedback só ou peço feedback para o meu chefe ou para o meu gestor, eu posso pedir para a minha comunidade como um todo, né? Tem um programa interno de reconhecimento com certificações, premiações, e ele consegue viabilizar isso em larga escala. Uma coisa que eu acho impressionante nesse case é que assim, eles têm mais de 10 mil colaboradores. Eles fazem os processos para todos os colaboradores, né? Eles têm 85% de adesão aos processos deles de avaliação. É um negócio extraordinário, né? Quando você pensa que é para 100% da população deles, né? Não é uma camada, é para todo mundo, né? Eles tiveram recentemente mais de 5 mil colaboradores que foram, foi feita uma calibragem dessas pessoas, que o RH entra, olha, conversa, se manifesta para ter segurança de que aquilo está sendo bem feito. O efeito disso na parte, no que eu digo, no que eu chamo de cultura organizacional, na linha do tempo, e o efeito disso no clima organizacional é uma coisa espetacular. O programa deles de feedback solicitado, eles tiveram mais de 59 mil feedbacks que foram entregues, são reconhecimentos que são feitos dentro da empresa. Você já imaginou um negócio desse? 59 mil feedbacks distribuídos dentro da organização. E não é nada assim falar, não, fizeram uma coisa super mirabolante. Não, as pessoas mandam feedbacks para as pessoas que elas entendem que contribuíram com o desempenho da sua atividade, né? E você começa a perceber que tem pessoas que
cada feedback recebido vira um cartãozinho, assim. Então, chega pessoas lá no determinado período do ano que as pessoas têm uma pilha, assim, de cartõezinhos na frente, de feedbacks que as pessoas estão dando ali para eles. Bom, já chegando no final aqui, encerrando essa navegação aqui que eu estou falando e alguns exemplos que eu estou dando, né? Eu queria retomar com vocês a questão importante da metodologia, né? Eh, a gente precisa muito saber onde a gente quer chegar, né? Quando eu quero fazer um trabalho, quando eu quero essa praticidade que a gente fala lá na abertura da nossa apresentação, é muito importante você pensar, né, no seu diagnóstico, né, do clima e cultura organizacional, fazer as suas pesquisas, entrevistas individuais e daí por diante. É muito importante analisar os dados, fazer o planejamento estratégico, mapear os gaps, né, fazer a leitura dos dados, fazer reunião com a liderança. Eu, inclusive, sempre recomendo, fez o trabalho, primeiro volta, divide com o presidente, divide com a diretoria, com a liderança da corporação, depois com todo mundo dentro da empresa, né? Afinal de contas, um líder não deve ser surpreendido, né, com as informações vindas de caminhos diferentes, senão o próprio RH que está instrumentalizando e fazendo essa análise. As intervenções personalizadas, né? Workshop, entrevista e daí por diante. Você não vai poder dar o mesmo remédio para todo mundo dentro da organização. Talvez para algumas coisas até sejam remédios muito parecidos, mas para outras coisas não. E há o acompanhamento, a avaliação contínua, o retorno para as pessoas, elas querem saber. Se a gente quiser movimentar indicadores cultura organizacional ou que tem a ver com a parte de clima organizacional, a gente precisa estar muito consciente do que é que eu quero, o que é o clima, o que é o que são esses valores, o que que é o núcleo duro, o que que é mais fácil você mexer, entendeu? Para poder criar e fazer esses movimentos dentro da organização. Agora eu vou abrir com vocês aqui, vou deixar algumas intervenções que transformam, talvez a gente possa até completar aqui com esse time maravilhoso que está aqui hoje assistindo, né? Você pode criar aqui, né, como intervenções para transformar, programas de desenvolvimento de liderança, é fundamental. Esses caras é que fazem mexer fortemente também esses indicadores, né, da companhia, a implantação de rituais organizacionais coerentes com os valores, né? Então, eu posso estar aqui na Humana, a gente tem duas vezes por ano, uma reunião que chama Rumos. Começo do ano a gente define qual que é a meta, tal, chama todo mundo, conversa com 100% dos colaboradores e na metade do ano a gente faz um stop para ver, ó, o que a gente planejou, como que a gente está, o que a gente precisa fazer. E isso traz para a cultura da organização. Esse negócio vai ficando tão consistente, né? Aqui na nossa empresa, a gente comunica e é 100% transparente nos resultados da empresa e a gente comunica para todo mundo, apesar de não sermos uma empresa de capital aberto, entendeu? É uma opção da empresa, mas é uma forma. Você pode criar vários rituais, daily, né? Aqui na Humani também você tem daily, as áreas todas iniciam seus dias com uma daily, então todo mundo se fala todos os dias, que é para garantir, né? Você pode ter canais, né, permanentes de escuta, alinhamento entre discurso e prática, usando reconhecimentos, né? Estímulo à comunicação clara. Pode ter ferramentas estimulando também o feedback estruturado, o acompanhamento de indicadores, ajuste constante. eh, Essas coisas todas elas são muito importantes. Eu vou dar dois exemplos para finalizar, né? Como cultura organizacional, uma coisa muito importante. Você pega a Natura, né?
Aí você vê como é impressionante, né, que o discurso da companhia, né, ele está encucado, né, ele já está dentro da cabeça das pessoas. A preocupação com o meio ambiente, com a qualidade e daí por diante, essa coisa se traduz, né? Eu não sei quem já foi lá na Natura fisicamente e você entra nos lugares, no banheiro dos colaboradores e tudo, você sente, você respira aí essa coisa do respeito às pessoas, do respeito à natureza, à quantidade de verde em volta, né? Os programas deles, os produtos que são feitos com produtos e desenvolvidos com produtos da Amazônia. É impressionante, né, como eles conseguem fazer essa conexão. Em compensação, você tem uma Enroll, que no passado próximo, né, tinha um comportamento muito desgastante dentro da estrutura organizacional e levou a empresa ao, ao que, né, a quebrar, né, em função de eh, comportamentos tóxicos, estabelecimento de metas inatingíveis, estresse dos colaboradores, fazer coisas que não estão totalmente de acordo com a lei. Então, nós somos cercados de exemplos, né, nesse sentido. O que eu tinha para dizer para vocês, gente, é isso. A gente tem pouco tempo, né? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se eu também posso ajudar, mandando outros materiais e daí por diante. Estamos abertos aqui para ouvir vocês. Mara, você que está falando com o pessoal, né? Obrigado, Lia. Obrigado, pessoal. Foi muito legal a apresentação. Como sempre, muito interessante ouvir aqui tudo que a Lia teve para comunicar com a gente. Cultura, e clima organizacional são temas bem relevantes. Como eu disse lá no começo, às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado, mas é sempre bem interessante falar sobre isso. Eu pedi para o pessoal, se alguém tivesse alguma dúvida, para que, por favor, colocasse no chat. Por enquanto não apareceu nada, então acho que ok. Se alguém tiver alguma dúvida ou tiver alguma pergunta, a gente pode aproveitar esses últimos minutos aqui para poder responder. Caso contrário, a gente encerra, né? Então, agradeço a todos que participaram. Lembrando aí novamente, pessoal, que esse material todo que nós apresentamos aqui, esse PDF, a gente vai, inclusive, colocar dentro desse PDF para vocês algumas indicações de livros, de autores que a Lia citou aí durante a apresentação, a gente vai incluir nesse material e vai compartilhar depois com vocês, tá? Então, quem se inscreveu na Masterclass vai receber esse material por e-mail. Fico muito feliz pela presença de todos vocês, agradeço muito a participação e eu espero vê-los novamente nos nossos próximos eventos